Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Esse programa, pessoal, é gravado, tá? Então, só para vocês entenderem o contexto, a gente está fazendo o programa logo depois da sabatina do Flávio Dino no STF, mas esse programa vai ao ar em janeiro, vocês podem comentar, vocês podem curtir, espalhar o link e pode dar o valeu demais, que é a contribuição aí para Fórum ou para o Pix da revista Fórum, que a gente está naquela sanha, naquela campanha para a gente arrecadar recursos para fazer o último episódio da série da Fórum, com a direção do Luiz Carlos Azenha, sobre o golpe 8 de janeiro. Então, a gente vai estar em janeiro, eu já vou desejar assim, um feliz ano novo para vocês, que a gente comece 2024 melhor que 2023, né? Mas os desafios são grandes. E o foco desse desafio para a gente, da classe trabalhadora, está sendo o STF. Para a gente conversar um pouco como é que o STF está atropelando, está praticamente destruindo a justiça do trabalho, eu chamei o advogado trabalhista Normando Rodrigues. Sobe na canoa, Normando. Tô dentro. Tudo bem, querido? Tudo jóia, sempre uma alegria. Você está sempre, pelo menos nos começos do ano aqui, né? Eu te chamo durante o ano também, mas sempre está na abertura, né? No comecinho, nos primeiros programas de janeiro. Que bom, é porque a gente tem essa perspectiva, né? De falar de direitos, de falar da classe trabalhadora, e você tem muito a contribuir. E eu também chamei a minha querida amiga, a juíza do trabalho, Ana Paula Varenga. Tudo bem? Tudo bem, Fro. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com você. Adoro participar do seu programa. E vamos debater, né, esse último tema aí que está realmente atropelando a justiça do trabalho. Mas está demais. Então, para começar a nossa conversa, eu fiz uma apresentação bem pequenininha, até para o público nosso entender, porque a gente está dizendo que há um ataque sistemático do STF ao Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Justiça do Trabalho e, consequentemente, aos direitos dos trabalhadores. Não é amplo, não é um retrato, né, para a gente dar uma olhadinha como é que vem atuando o STF, porque há um dilema, né? Nada é preto e branco. O STF exerceu um papel muito importante, não tenhamos dúvida, no ano de 2023, no final do ano de 2022 também, para garantir, né, que acontecessem de fato as eleições, que fossem punidos todos os abusos. O Bolsonaro resultou no final inelegível e pela primeira vez na história deste país, um golpe está no banco dos réus. Né? Nós nunca julgamos golpista, né? Parece que tem uma esperança aí de ter uma justiça de transição, pelo menos nesse golpe do 8 de janeiro, que não foi adiante porque teve uma resistência e uma ação tanto do governo federal como do próprio Congresso Nacional e do STF. Mas quando a gente vai olhar para o campo das relações de trabalho, a gente se assusta. Vocês vão se assustar também, porque quando eu comecei a levantar os dados, eu fiquei passada. Eu estava brava com o Zanin, eu comecei essa conversa por causa do Zanin, mas o Zanin é só mais um, né? Não é injustificável que seja, porque é uma escolha do Lula, mas está cheio de ministro que o Lula escolheu e está votando também contra os trabalhadores. Ô Gui, bota a apresentação aí para a gente dar uma corrida e os meus convidados avaliarem. Como a gente ainda não fez o card, entrou só a logo do nosso programa. Os superpoderes do STF. Então, como fonte do JINF e do UOL,
Ao longo dos últimos 15 anos, a corte vem se mostrando mais pró-empregadores do que pró-empregados. Nos últimos meses, ao menos 8 dos 11 ministros cassaram decisão da Justiça Trabalhista em que foi reconhecida a existência de vínculo de emprego entre as partes, por ofensa ao entendimento sobre a validade da terceirização. Os campeões aí, né, não estão todos, mas o Alexandre de Moraes, o Fux, o Barroso, várias vezes decidiram favoráveis aos patrões e reconhecendo a terceirização, não reconhecendo vínculo, não reconhecendo direitos trabalhistas que não foram cassados na reforma trabalhista. Por exemplo, eu não sei o nome técnico, mas depois vocês me ajudam aí. Quando o trabalho fica em um local de difícil acesso, o trabalhador tem direito a um transporte oferecido pela empresa e essas horas é contada como trabalho. Isso também já foi cassado no STF. Enfim, a coisa é feia. Pode ir, Gui. De acordo com a mais recente edição do Anuário da Justiça do Brasil, publicado pelo Conjur, que analisa as tendências dos votos, o STF foi amplamente pró-empregadores, né, ao longo de todo o ano, com exceção do Fachin e da Rosa Weber, que é a única ministra que agora já não está mais, né? A Rosa Weber substituída pelo Flávio Dino, mas era a única ministra com origem na Justiça do Trabalho. Os outros 9 ministros proferiram mais votos favoráveis às teses de flexibilização de direitos. Já não basta a reforma trabalhista, a gente agora tem o STF julgando e decidindo em favor dos patrões. Pode ir, Gui. Aqui, gente, este gráfico me assustou totalmente. 85% das ações que chegaram foram decididas contra os trabalhadores. O caso mais emblemático é do Gilmar Mendes, que em 100 casos que ele julgou, 100% decidido a favor das empresas, a favor do patronato. Então tá lá, ó, tendência de voto, o vermelhinho é o trabalhador e o azul é o patrão. O Lewandowski, que não está mais, tá, gente? Porque essas informações terminou em 2022. Eu não vi se tem um novo gráfico, mas eu achei só o de 2022. O Lewandowski estava meio a meio, a Carmen Lúcia está na faixa do 85, o Toffoli 85, o Fux, a Rosa Weber e o Fachin estão aí entre os 29%. A Weber foi a que mais decidiu a favor dos trabalhadores. E a gente viu, ó, não está aí ainda o Zanin, que o Zanin entrou em 2023, mas quando a gente olha o Zanin, a gente vai ver que ele segue a tendência. Pode ir. Vai, Gui. Um dos exemplos mais notórios é o do Luiz Roberto Barroso. Eu resolvi trazer num artigo da UOL, eu fiquei muito impressionada com isso. É conhecido o episódio em maio de 2017, que ele diz que o Brasil era responsável por 98% das ações trabalhistas do mundo. Gente, olha, o STF fica bravo com fake news, nós também, mas isso é uma super fake news. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o procurador do Ministério Público do Trabalho e professor da Universidade Federal Fluminense, o Cássio Casagrande. Porque imagina o Brasil com 200 milhões de habitantes ser responsável por 98% dos processos do planeta, do globo. Pode ir. Isso nem como figura de linguagem daria. O Gilmar Mendes, em abril de 2017, no evento da LIDE, lá do Dória, né, a empresa do Dória, disse o seguinte, que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, era um laboratório do PT e aparelhado por simpatizantes da CUT. Então, a gente já enxerga, né, já vê o que esses ministros, né, vendo
que aquilo era um motivo, era quase uma investigação sobre tortura, né? Ontem, gente, eu tô falando ontem porque eu tô gravando esse programa dia 14, mas no dia da eleição da escolha do Flávio Dino, toda hora chamavam ele de ideológico, de comunista, disso e daquilo. Quando a gente vê o ministro do STF falando num evento de uma associação empresarial que o TST é um laboratório do PT e aparelhado pela CUT, não tem ideologia aqui, né? Imagine, né? Ele não tem campo, ele não tem lugar social aí de defesa de interesse. Toca, Gui. O Zanin, assim, todo dia a gente vê uma matéria assim, Zanin caça vínculo trabalhista, Zanin não reconhece vínculo da RAP, Zanin não reconhece vínculo do hospital e técnico. É impressionante, o Zanin está fazendo um concurso para, nas decisões monocráticas, caçar todo e qualquer direito que foi decidido já no TST. Pode ir a favor dos trabalhadores, tá, gente? E o Zanin contra. Que Zanin derruba a decisão que reconhece vínculo entre entregador e aplicativo. Foi o que eu disse. Pode tocar. As decisões, tipo, ele entrou em agosto, né, de 2023 e de lá para cá são raras as decisões que você fala, nossa, o Zanin acertou dessa vez pelo lado do mais fraco. Pode ir. Pedido de vista de Zanin suspende julgamento sobre correção do FGTS. Qualquer coisa, minha gente, que vai beneficiar trabalhador, o Zanin está lá para embarrar. Pode ir. Acabamos. Cadê a Ana Paula? Caiu? Será? Normando virou de lado. Ah, bom. Então, vamos lá. Normando, eu não sei se a Ana caiu. Ah, voltou. Eu queria que vocês fizessem uma análise agora em cima do quadro aí que eu coloquei. A gente pode afirmar, gente, que é um ataque sistemático. E eu queria que vocês avaliassem um pouco o porquê disso, porque assim, o STF não está sobrepondo, não está quando ele se arroga esse superpoder, ele não. Porque o Tribunal Superior do Trabalho também é o Tribunal Superior, também é uma instância onde, em teoria, as coisas deveriam ser a última instância da decisão dos direitos do trabalho. Então, eu queria ouvir um pouco vocês da perspectiva do Normando, né, que é um advogado trabalhista, e da perspectiva da Ana, pela Justiça do Trabalho. Quem quer começar? Ana? Posso começar. Bem, Fro, primeiro, eu acho muito importante que você tenha colocado a importância do Supremo Tribunal Federal naquilo que se refere à preservação da nossa democracia, né? Então, nós não podemos fazer a crítica ao STF sem antes também fazer aí o devido posicionamento do STF naquilo que ele foi extremamente importante, né? Não só no golpe, na tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas também no período eleitoral, né? Então, é evidente que o STF exerceu um papel muito relevante, muito importante na defesa da nossa democracia. Mas naquilo que se refere aos direitos sociais, o que a gente tem visto, e já há algum tempo, é uma destruição desses direitos sociais a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, aquilo que a reforma trabalhista de 2017 não foi suficiente para flexibilizar ou para desregulamentar, acaba hoje sendo flexibilizado e desregulamentado por diversas decisões do Supremo, né, naquilo que se refere a direitos sociais, a direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. E hoje o quadro, ele é realmente um quadro muito preocupante, né, sobretudo após a saída da ministra Rosa Weber, que, como você bem mostrou no quadro que você apresentou, sempre se posicionava no sentido da preservação dos direitos sociais, né, da garantia desses direitos sociais, que não são direitos sociais que foram concedidos, são direitos sociais que decorreram de lutas de muitos anos da própria classe trabalhadora e que estão inseridos
na Constituição e que estão inseridos na CLT. Né? Então, havia uma preocupação muito grande com a saída da ministra Rosa Weber, porque a ministra Rosa Weber, junto ao ministro Fachin, ainda eram 2 pontos de resistência dentro do Supremo Tribunal Federal, e havia uma preocupação de quem iria substituí-lo. Nós já sabemos agora, desde ontem, que quem vai assumir a vaga da ministra Rosa Weber é o ministro Flávio Dino, e é evidente que temos muitas expectativas em relação às decisões que serão tomadas pelo ministro Dino quando assumir o Supremo Tribunal Federal naquilo que se refere aos direitos sociais, né? Porque um dos pontos de resistência que nós encontrávamos ainda no Supremo Tribunal Federal não está mais lá, né, e esta vaga está sendo ocupada pelo ministro Flávio Dino. Então, o primeiro ponto é isso, é uma expectativa muito grande de como o ministro Dino, né, atuará no âmbito do Supremo Tribunal Federal naquilo que se refere aos direitos sociais. Mais recentemente, né, o Supremo tem recebido diversas reclamações constitucionais. Né? O que são essas ações que são ajuizadas no Supremo Tribunal Federal? São ações que visam impugnar decisões da Justiça do Trabalho, e não apenas do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Elas visam impugnar decisões de juízes de primeiro grau, decisões dos tribunais regionais do trabalho e decisões do próprio TST, do próprio Tribunal Superior do Trabalho. E, infelizmente, nestas reclamações, o que nós estamos observando é que 10 ministros, todos já votaram monocraticamente em diversas reclamações constitucionais, têm seguido um posicionamento no sentido de não reconhecer vínculo de emprego e, consequentemente, direitos trabalhistas, né, a uma gama muito variada de trabalhadores. Né? A mídia tem dado muito destaque para situações que envolvem os chamados trabalhadores uberizados ou plataformizados, né? Casos como Cabify, iFood, Uber, mas essas decisões, não reconhecendo o vínculo de emprego no âmbito do Supremo Tribunal Federal, elas também têm ocorrido em diversas outras situações de relações de trabalho. Então, médicos e hospitais, advogados e escritórios de advocacia, corretores financeiros, corretores de imóveis, professores. Recentemente, acho que hoje saiu publicado a questão de artistas e redes de televisão. Né? Então, tem sido uma tônica no Supremo Tribunal Federal a afirmação de que todos estes trabalhadores não são empregados. E isso é muito grave, porque quando se afirma que um trabalhador não é empregado, eu estou alijando este trabalhador dos direitos trabalhistas mais básicos, daqueles direitos que estão inseridos na Constituição. Né? Então, eu estou formando aí uma gama de trabalhadores sem direitos. Porque se o trabalhador não se vincula ao tomador dos seus serviços por um vínculo de emprego, ele é um trabalhador sem direitos trabalhistas garantidos na Constituição e na CLT. Ao lado disso, nestas mesmas decisões, o Supremo tem afirmado que a Justiça do Trabalho não tem competência, e aí competência no sentido jurídico do termo, né? Não tem competência para decidir estas lides, para decidir se aquele trabalhador é ou não empregado. Né? Então, são 2 aspectos da decisão que são extremamente preocupantes. O primeiro, retirar da justiça especializada, da justiça que historicamente decide a respeito da existência ou inexistência de uma relação de emprego, da justiça que é especializada, que se envolve exatamente no mundo do trabalho para decidir sobre direitos dos trabalhadores, afirmar que não é esta a justiça competente para decidir isso. Só que não bastasse afastar a competência da Justiça do Trabalho, e aí sim eu vejo um ataque frontal à Justiça do Trabalho, porque isso mina a Justiça do Trabalho, isso enfraquece a Justiça do Trabalho. Ao lado dessas decisões referentes à competência, no mérito, o Supremo vem afirmando que essas relações de trabalho não são relações de emprego e vem retirando de todos esses trabalhadores a possibilidade de serem protegidos por uma gama de direitos que a nossa legislação estabelece. E numa decisão recente da primeira turma, e aí não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão turmária,
né, da turma do ministro Zanin, ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e ministro Fux, se eu não me engano, né, uma decisão em que os 4 votaram neste sentido. Houve, inclusive, a determinação, ao final do julgamento, para que fosse expedido um ofício ao Conselho Nacional de Justiça, para que o Conselho Nacional de Justiça informasse ao STF quais e quantas eram as decisões da Justiça do Trabalho que estariam afrontando decisões do TSE. Né? Então, além de tudo isso, o que eu vejo é um assédio institucional contra juízes, juízas, embargadoras, ministros e ministras da Justiça do Trabalho, na medida em que se afirma, e se afirma indevidamente, né? É uma fake news, como você disse, e é assim, não tenho nenhum receio de colocar nestes termos, né? Que a Justiça do Trabalho sempre, ou estaria mais recentemente, afrontando decisões do STF, e foi solicitado, então, o encaminhamento de um ofício ao CNJ. Então, é quase uma guerra mesmo, né? É quase uma disputa, e não é uma disputa simplesmente de poder, né? É uma disputa que vai impactar o quê? A proteção de direitos sociais no Brasil. Ao retirar a competência da Justiça do Trabalho, que é uma barreira de contenção à sanha capitalista. Né? O direito não é a solução de todos os problemas, a justiça não é o caminho para a solução de todos os problemas, mas a Justiça do Trabalho ela representa assim, uma barreira de contenção. Né? E ao retirar a competência da Justiça do Trabalho, eu abro um flanco, eu abro um espaço muito grande para um aumento da precarização das condições de trabalho, para um aumento da formação de relações de trabalho sem qualquer direito, né, para uma ampliação de uma situação de um mercado de trabalho que já é extremamente desregulamentado, um mercado de trabalho com milhões de desempregados, milhões de desalentados e milhões de precarizados. Né? Então, é um risco muito grande para a nossa sociedade, é um risco para a própria democracia. Né? Porque se nós temos uma classe trabalhadora depauperada, uma classe trabalhadora sem direitos, este risco não é só para a classe trabalhadora, é um risco para a própria sociedade, para a própria democracia. Dizer que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar os conflitos advindos da relação capital-trabalho é negar a história da criação, da própria criação da Justiça do Trabalho. Exatamente. Né? Ela nasce para isso, ela nasce para isso. Quando a gente pensa, você acabou de concluir falando que, olha, defender e garantir minimamente os direitos sociais não é um risco só para quem é jogado no limbo, né? Os mais pobres, num país onde quase 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos, né? Quando consegue ganhar, sem estar formalizado, uma boa parte deles. Quer dizer, quando a gente olha o contexto onde se nasce as primeiras leis de regulamentação da relação capital-trabalho, é exatamente no momento de profunda evolução social. Então, os discursos, né, quando a gente olha para a criação da própria CLT ou na Itália, enfim, é sempre olhando o que aconteceu lá na Rússia. Foi uma revolução. Vocês querem que a coisa fique mais tranquila, né? Porque, no fundo, quando você cria a Justiça do Trabalho e minimamente uma consolidação das leis trabalhistas, você cria aí um pelego, né? Um amortecedor, né? Um freio para tanta exploração e garantindo um pouco de direito. E agora a gente está voltando nesse contexto de pós-reforma trabalhista, né, com essas grandes mudanças no mundo do trabalho, nas relações e na organização dos trabalhadores. Normando, o seu parecer. Bom, então, eu tenho uma leitura muito mais grave, talvez, do ponto de vista da institucionalidade. E vejo o que está acontecendo, o ataque, sem dúvida um ataque,
mas o que está acontecendo na forma do ataque às decisões do TST e da Justiça do Trabalho como um todo no Supremo, e sobretudo de setembro para cá, lembremos, né, tem um quadro histórico aí que caracteriza, talvez a radicalização de um movimento bem mais antigo. É a radicalização de uma forma de entender o judiciário e o conflito social que vem ganhando corpo na sociedade brasileira, não é de hoje. Isso não acontece à toa no Supremo, né? Isso tem uma causa. Só para a gente não ir muito longe, mas em 2005 foi revista a competência material da Justiça do Trabalho, né, na emenda constitucional 45, e atendeu a um pleito antigo dos trabalhadores, que era exatamente colocar dentro da competência material da Justiça do Trabalho todas as relações de trabalho, e nelas verificar particularmente o vínculo, porque antes de 2005, uma prática muito nefasta que era o processo de vínculo, ele é da Justiça do Trabalho, se for reconhecido o vínculo, se não for, é da Justiça Comum e manda lá para as leis civis, como era antes da existência da CLT, a partir de 1943. Né? As relações de trabalho eram julgadas à luz do Código Civil de 1916. E a grande diferença, para quem está ouvindo e não é do meio, é que o pressuposto da existência de um ramo especializado da Justiça do Trabalho é que o trabalhador vai ser considerado enquanto parte frágil, enquanto hipossuficiente, que pesa não gostar do termo, e vai ser perseguida a igualdade material das partes, sobretudo considerada a autonomia coletiva da vontade, ou seja, o trabalhador só pode ser considerado igual ao patrão quando ele está organizado coletivamente. Isso é o que justifica a existência de um ramo especializado. E é a falta dessa prática e a falta dessa defesa que justifica o ataque a esse ramo especializado. A emenda 45, a que me referi, ela não caiu do céu. Ela foi fruto de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o judiciário e que se debruçou detidamente, particularmente, na ocasião, sobre a Justiça do Trabalho. Para refrescar a memória, essa CPI, ela investigou 2 desembargadores do trabalho, do TRT2, o Nicolau dos Santos, já falecido, né, famoso pelos escândalos da construção do TRT2, e no TRT1, o Melo Porto. Né? Os dois tinham uma característica em comum, eram janeleiros, entraram no Ministério Público do Trabalho, nomeados pela ditadura nos estertores do regime de exceção, e viraram, do Ministério Público, pelo Quinto Constitucional, viraram desembargadores do trabalho. Essa, grosso modo, é também a característica do Ives Gandra Filho, né? Em cujo desktop funcional dentro do TST foi escrita boa parte da reforma trabalhista de 2017, prioridade absoluta do golpe de Estado de 16. Essa também é uma característica de um outro personagem, do primo do Melo Porto e primo do ex-presidente Collor de Mello, o Marco Aurélio, que também foi procurador do trabalho janeleiro, assim como Ives Gandra, assim como Nicolau dos Santos, assim como Melo Porto, e dali fez o trampolim direto para o TST, no caso do Ives Gandra, mas o Marco Aurélio para o TST e do TST para o Supremo. Então, antes da Rosa, né, e não comparando em conteúdo de forma alguma, tivemos um ministro do Supremo de origem trabalhista, que foi um dos piores da história do Supremo para consideração dos direitos sociais. Agora, por que eu digo que é uma radicalização de algo que sempre existiu? Porque nós temos um vício no nosso sistema de relações de trabalho que é de nascença e que nunca foi corrigido. Um vício que consiste na bifacialidade
da CLT. A CLT tem uma dimensão de proteção aos direitos individuais, e aí, particularmente, eu, advogando no movimento sindical desde 1986, acredito que a Justiça do Trabalho tem um papel muito mais programático, no sentido de que suas jurisprudências balizam os gerenciamentos de pessoas das empresas, do que efetivamente proteção do direito do trabalho na eficácia, na forma da eficácia das suas decisões. Mas o fato é que ela é um instrumento importante dentro daquilo que a CLT desenhou, que é a defesa dos direitos individuais dos trabalhadores. Mas esse é um lado da CLT. O outro lado da CLT é a repressão à organização política dos trabalhadores. Antes o imposto sindical, mas depois a unicidade, sobretudo, é o poder normativo da Justiça do Trabalho, que entendo extinto com a emenda 45, mas que muitos tribunais ainda acham que existe, né, em que pese a autorização ter sido retirada do texto constitucional. Detalhe, autorização para o poder normativo, que era só uma tradução do italiano pro português, literalmente uma tradução, e que se manteve nas constituições, mas que tem origem lá na Carta del Lavoro do Mussolini. Esse lado repressivo gerou um modo de ser da Justiça do Trabalho que persiste até hoje e que está muito presente na não autorização para os sindicatos fazerem greve, por exemplo, na forma de proibições veladas por multas que são absolutamente fora da lei, né? Se nós não temos um sistema de trabalho forçado no Brasil e não temos nem para o apenado criminalmente, porque a Constituição veda, então o não trabalho não pode ser punido com consequências extracontratuais, com uma multa. No entanto, os tribunais ainda acham que têm o direito de mandar o trabalhador voltar ao trabalho sob pena de multa, sob pena de confisco de bens do sindicato. Então, essa bifacialidade, assegurar direitos individuais e reprimir a organização política e coletiva dos trabalhadores, parêntese, repressão que não existe em nenhum paralelo com as organizações patronais, né, as organizações dos empregadores, que nem de longe passam por nada parecido disso, podem se organizar, fazer assembleia, apoiar candidato, botar dinheiro em campanha de candidato, e fica tudo por isso mesmo, mas os sindicatos de forma alguma. Né? Fazer o pacto da Fiesp. Sempre. As federações patronais sempre têm seus candidatos e candidaturas, e campanhas, e sempre fica por isso mesmo. Essa bifacialidade, ela é o berço no qual se constroem ideologias como de uma pessoa que representa, que incorpora muito esse momento que nós estamos vivendo, que é o juiz Barroso. Vocês me desculpem, mas eu gosto de chamar desembargadores e ministros de juízes, né? Acho que essa é uma das práticas da República Norte-Americana que nós devíamos copiar. O juiz Barroso, aquele dos punhos de renda e do nariz elevado que morre afogado quando tem chuva de vento, ele incorpora, ele retrata essa forma de pensar, que é característica do judiciário como um todo. Uma característica de aporofobia, uma característica de profunda aversão ao conflito social, sobretudo o conflito social de trabalho, e uma característica de defesa da sociedade do sabe com quem está falando. Esse é um corte do nosso judiciário. Tem razões para isso, né, que seja assim, os vícios de origem que não foram nunca ultrapassados, o sistema de poder dos tribunais, que é antidemocrático e que é voltado para a manutenção de ideologias de afastamento da sociedade, tem uma série de razões para isso. Mas o fato é que esse sistema de pensamento, essa organização interna corporativa do judiciário, que transforma o judiciário brasileiro numa organização sui generis,
que, assim como a polícia militar, as polícias militares têm como principal objetivo a sua própria existência, né, ele tornou o judiciário muito sensível, muito aberto a ideologias que dialoguem com o autoritarismo, com a repressão à organização coletiva dos trabalhadores, né, com a manutenção da sociedade do sabe com quem está falando. E aí, quando vem uma onda de pensamento, que não veio agora, né, não veio no pós-fascismo, ainda vivemos fascismo na sociedade, é pós-fascismo só no executivo. Mas não veio com Bolsonaro, não veio com o golpe de 16, veio nos anos 90. Foi nos anos 90 que nós vimos a jurisprudência trabalhista dar uma guinada à direita e começar a construir aquilo que mais tarde veio a ser a contra-reforma do Temer. Uma guinada significativa no trato dos direitos individuais, porque a repressão política aos sindicatos nunca mudou, só se acirrou. E essa guinada é o navio à vela seguindo a direção do vento. É o navio à vela seguindo o vento neoliberal, onde, sim, quem nasce em determinado ponto da sociedade tem que crescer e morrer naquele ponto da sociedade, e sim, as autoridades, como o juiz Barroso, se acham supra-sumo da realidade a ponto de ligar para a produção do show do Paul McCartney e pedir, né, que no pequeno café que foi feito por sorteio, 3 ingressos fossem garantidos à presidência do Supremo, o que é um comportamento perfeitamente normal dentro da moral vigente no judiciário, né? E além de outros. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para mudar, mas que não vejo perspectiva se nós não partirmos de um pressuposto de que os sindicatos é que podem fazer a melhor defesa dos direitos dos trabalhadores. Enquanto o sindicato for tratado como uma exceção, enquanto o trabalhador, mesmo organizado coletivamente, for visto como alguém que precisa de tutela, o trabalhador, e não como um agente histórico e sujeito da proteção dos próprios direitos, essas idas e vindas ideológicas se darão por muito tempo e sempre em prejuízo dos trabalhadores. Veja bem, não quero aqui dizer que quanto pior, melhor, que esse ataque todo vai resultar uma onda de resposta. Eu não acredito nisso. Quanto pior, pior mesmo. Mas o que vai acontecer é o próprio cidadão Barroso dar entrevistas ou ir equivocadamente convidado ao Congresso da UNE, dizendo: oh, como me assusta a desigualdade social brasileira, puxa vida. Mas vai continuar dando decisões e interferindo com uma pauta política que, aliás, ele montou para a sua presidência, né, montou um programa político, né, interferindo decisivamente em prol dos patrões, na defesa daquela ideologia neoliberal que é, na verdade, um grande programa de transferência de renda dos pobres para os ricos. O Normando termina de falar, eu falo, meu Deus, a gente faz o quê? Ana, você está dentro da justiça. Há 25 anos. Há 25 anos. Estado, eu não tenho dúvida que quando você vai legislar, você sabe o papel da Justiça do Trabalho como defesa do trabalhador. Mas, assim, no que você acha que o Normando, análise do Normando, fazendo, quando o Normando fala isso, eu me lembro da greve dos petroleiros de 2020, que o Ives Granda estava no Supremo Tribunal do Trabalho, criminalizou a greve e aplicou uma multa de mais de 2 milhões para o sindicato. Uhum. É impossível, né? É impossível qualquer sindicato, por mais forte que seja, pagar esse tipo de multa. E acaba sendo o que ele afirmou, parece exagerado, mas não. É trabalho forçado. E você nega um direito básico, né, do trabalhador. Direito constitucional.
que é constitucional, Sim. que é o direito à greve, gente, que é o direito a gente se rebelar quando as condições não é possível aguentar. Queria te ouvir um pouco do ponto de vista das Interno. críticas todas que o Normando levantou para a gente passar para a nossa bola seguinte. Eu acho que não cabe aqui, Fro, a minha história de vida ou a minha experiência na Justiça do Trabalho, né? Apesar de já estar na Justiça do Trabalho há 25 anos, como juíza do trabalho há 25 anos, juíza de primeiro grau, então aqui lida ali no dia a dia com as partes, com os advogados, né? Mas eu tenho algumas questões que eu gostaria de deixar muito claro, né? Primeiro, o judiciário ele está inserido dentro de uma sociedade, então ele não é algo separado da nossa sociedade. Então, todas as vicissitudes da nossa sociedade também vão aparecer no judiciário, né? Os juízes, os desembargadores, os ministros, né, são seres sociais, né, são brasileiros inseridos nessa nossa sociedade. Então, é evidente que das vicissitudes que nós temos na nossa sociedade, isso também vai refletir dentro do judiciário. Não são máquinas pensantes, são seres humanos, né, com suas vivências, com suas ideologias, com suas formações. Então, não dá para generalizar o judiciário, mas sim para reconhecer que ele é um judiciário que está inserido dentro de uma sociedade e que todas as vicissitudes sociais também estarão presentes neste mesmo judiciário, né? Então, esse é o primeiro ponto. Diversos estudos acadêmicos, e aí não é uma opinião pessoal, são estudos acadêmicos, posso depois até encaminhar para você, se você quiser conhecê-los, né, demonstram claramente que a Justiça do Trabalho, historicamente, ela tem representado, sim, um dique de contenção à sanha capitalista em face de direitos de trabalhadoras e trabalhadores. Majoritariamente, a Justiça do Trabalho tem proferido decisões que elevam o patamar social e econômico dos trabalhadores ao reconhecer uma gama e uma série de direitos, né? O exemplo disso é a própria terceirização, que inicialmente não era reconhecida como lícita, depois houve uma abertura nesse sentido para o reconhecimento da licitude da terceirização em determinadas hipóteses mais restritivas, e depois, com a reforma e com a chancela do Supremo, a terceirização hoje ela está aí livre, leve e solta, né, para qualquer atividade, seja fim, seja meio, para qualquer tipo de atividade econômica e para qualquer tipo de trabalho que é prestado, né? Mas, durante muito tempo, por meio das decisões da Justiça do Trabalho, nós tivemos uma contenção desse espraiamento da terceirização. Um outro exemplo, já no final da década de 90, era referente às cooperativas, né? Quando houve alteração da CLT para afirmar que não havia vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa, muitas cooperativas surgiram no Brasil, e grandes cooperativas com 5 mil, 10 mil, 15 mil cooperados, e que eram cooperativas fraudulentas, né? E, a partir de decisões da Justiça do Trabalho, houve um retrocesso neste processo de criação de cooperativas fraudulentas. Então, assim, existem muitos estudos que demonstram como a Justiça do Trabalho vem, há muitos anos, historicamente, representando um dique de contenção. É evidente que diversas decisões da Justiça do Trabalho são aquelas que, inclusive, ganham a mídia, são decisões que, no meu caso, me arrepiam só de ver, né? Essas decisões emblemáticas, contrária ao exercício pleno do direito de greve, né? Isso é, a meu ver, um absurdo sob a lógica jurídica formal, né? O direito de greve é garantido constitucionalmente e só se faz greve deixando-se de trabalhar. Que greve é essa que 90% dos trabalhadores têm que voltar a trabalhar e apenas 10% podem fazer greve, sob pena de multas altíssimas? Então, é evidente que essas decisões, elas contrariam os princípios próprios do próprio ramo jurídico, do próprio direito de greve, que é constitucionalmente garantido. Não tenho nenhuma dúvida disso.
né? E fico muito entristecida quando acompanho as notícias e vejo decisões deste porte vindo da Justiça do Trabalho, entre tantas outras, né? De alguns que foram já até mencionados aqui pelo Normando. Mas isso não é o retrato da Justiça do Trabalho, e não pela minha percepção pessoal, e sim a partir de diversas análises e estudos acadêmicos que demonstram como a Justiça do Trabalho tem exercido esse papel histórico, né? O que eu vejo é que nós temos hoje, e isso desde o golpe de 2016, né, uma prevalência, e aí não é apenas no judiciário, é uma prevalência na sociedade, e o nosso Congresso está aí para mostrar isso para a gente, né, uma prevalência de uma lógica neoliberal naquilo que se refere às relações de trabalho, né, uma lógica do contratualismo, né, a lógica do empreendedorismo. Então, o rapaz que pega a bicicleta dele, põe a mochila nas costas e vai fazer entrega, ele é um empreendedor. Como que nós podemos limitar a vontade deste empreendedor brasileiro que está pedalando 12 horas por dia para fazer uma entrega? Então, essa é uma lógica que não está acontecendo apenas no judiciário. A gente observa isso na nossa sociedade, a gente observa isso no nosso Congresso, né? E esta lógica neoliberal, em relação ao Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é o grande ponto aqui, né, da nossa discussão, ela está prevalecendo. Então, os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, naquilo que se refere à relação de emprego, vão todos na linha da prevalência da vontade individual, né? Ninguém fala em sindicato, ninguém fala em organização social, ninguém fala em movimento, ninguém fala numa vontade coletiva. Concordo com o Normando que o melhor espaço para definição de direitos de trabalhadores e trabalhadoras é o espaço da luta sindical. Não há dúvida nisso, de que os atores sociais envolvidos são os que melhor poderiam regulamentar os seus direitos. Mas depois de uma reforma trabalhista, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, com uma destruição massiva de sindicatos, não vou entrar aqui nas questões específicas, por ser muito jurídico, o nosso tempo também é curto, mas financiamento sindical, o fim da ultratividade das normas sindicais, a prevalência da vontade individual sobre a vontade coletiva em diversas situações, tudo isso veio com a reforma. Isso enfraquece o movimento sindical, né? Na verdade, a gente tem, inclusive, observado na nossa sociedade aqui em 2023, neste ano de 2023, uma apatia social. Eu acho que a luta foi muito grande para superar o fascismo, que não foi superado, né? Venceu-se uma eleição, mas não se superou o fascismo na sociedade. Mas venceu-se uma eleição, né? Buscando superar o fascismo, e quando chegou em janeiro, tivemos a tentativa de golpe, isso colocou a sociedade novamente em alerta, nos envolvemos com aquilo, né? O Supremo teve um papel relevantíssimo, importantíssimo naquele momento, e depois que as coisas começaram a acalmar, né, nós estamos, na verdade, com um governo de coalizão. Não tem outra forma de governar com esse Congresso, então é um governo de coalizão. E agora seria o momento ideal para quê? Para que os movimentos sociais exercessem pressão. E dentre os movimentos sociais, os movimentos da classe trabalhadora, todos eles. Porque realmente o judiciário não vai resolver. E não é o Judiciário Supremo, Justiça do Trabalho, não. O Judiciário não é o espaço para a construção desses direitos. O Judiciário vem depois, o Judiciário vai analisar direitos que são sonegados. O Judiciário vai fomentar o progresso social a partir do reconhecimento de direitos, mas a luta por direitos trabalhistas, por direitos sociais, ela tem que vir da base. Agora, é uma base que está enfraquecida, né? E é evidente que temos, sim, não só da Justiça do Trabalho, mas do Supremo, que só contribuem para enfraquecer esse movimento social. Mas isso é uma questão de luta, de organização, de resistência, né? Eu espero, né, aí como cidadã, né, não como juíza do trabalho, eu espero que a gente tenha, para o ano que vem, né, uma ampliação das demandas sociais por meio dos
movimentos sociais. É necessário que os movimentos sociais façam pressão, porque o que vai prevalecer, se não houver uma pressão social, vai prevalecer a maioria daquilo que politicamente nós temos no Congresso. Então, na minha visão, falta uma pressão social. Nós relaxamos depois da prisão de 8 de janeiro, daquilo que você falou, da primeira vez vendo julgados por um tribunal, aqueles que pretenderam dar golpe de Estado. Houve um arrefecimento, os movimentos sociais arrefeceram, acalmaram, e é necessário. Acho que... eu fico pensando, gente, como é exaustivo, né, a gente querer melhorar a sociedade, porque a gente não tem descanso, meu Deus do céu. É inacreditável. Termina uma luta, já tem outra batalha ali na frente. Normando, falando então do ponto de vista sindical, a gente está vendo o novo governo que foi eleito em 2022 e passou um ano aí em 2023, entraram em ação várias mesas de negociação para estabelecer minimamente aquilo que a gente está vendo ser caçado todos os dias no STF, que é o mínimo, né, de relação e de garantias nesses vínculos dos trabalhadores em situação de mediatização, né? Sejam eles, porque, gente, é impressionante, e eu acho que esse é um desafio, seja para a justiça do trabalho, seja para a área do direito do trabalho, seja para os sindicatos. As mudanças de postos de trabalho, de formas de trabalho e da própria economia está numa velocidade estonteante. A gente está discutindo aqui, por exemplo, se Uber tem ou não tem vínculo com os motoristas. E a gente já tem casos que você tem automóvel autônomo, né? Que não precisa sequer do motorista. Então, há aí, né, nessa sanha e nessas grandes mudanças do capital e das formas produtivas, parece que a gente está sempre correndo atrás do rabo, em termos de que não é. Como é que a gente se prepara, com que tipo de formação os trabalhadores, os sindicatos têm que promover para a gente dizer, camarada, o negócio já está mais na frente, a gente precisa pensar também na frente em termos de direito. Porque, por exemplo, olha, o caso que a Ana citou. A gente tem um motoqueiro, quando ele sofre um acidente, não é raro, isso faz parte do trabalho dele, muitas vezes gravíssimo. Ele não tem nenhum tipo de assistência social, porque ele não tem vínculo, ele não tem, não paga previdência, né? E às vezes esse trabalhador não tem direito a uma licença paga pelo INSS, porque não tem um vínculo, não tem um direito, não tem nada. Então, por onde a gente parte? Vocês acham que essas mesas de negociação que começaram lá com o Ministério do Trabalho, com a contribuição com o Fórum das Centrais Sindicais, com a participação das associações e sindicatos, dos trabalhadores por plataforma, avançaram? Para onde elas vão? Elas estão no caminho certo? Elas já estão se antecipando, gente, que daqui a pouco a gente não vai ter muitas das profissões que hoje estão na luta. Porque, assim, você pega a inteligência artificial, ela já está construindo texto jornalístico, ela já está fazendo apresentação. É tanta da coisa que daqui a pouco você vai falar, o que a gente vai fazer com um trabalhador sem profissão, sem trabalho? Porque mudou tudo. Então, estamos ou não estamos no caminho? Como é que vocês avaliam isso? Agora eu começo com o Normando e depois eu passo para a Ana. Eu acho que não estamos no caminho. Uma leitura crítica é muito rápida, muito superficial por conta do tempo e do sobrevoo, mas o que eu leio das mesas de negociação que estão sendo estabelecidas desde janeiro,
né, desde janeiro de 23, né, o programa está sendo gravado. É um deslumbramento muito grande com a volta ao poder. Eu acho que uma coisa básica das negociações foi esquecida. É que, por mais habilidosos que sejam os assessores que estão na mesa com os trabalhadores, por mais preparado que seja o dirigente sindical na negociação, isso vale para a negociação tripartite no modelo OIT e vale para a negociação coletiva de trabalho, os trabalhadores só são ouvidos se tem, por trás de quem está à mesa, uma capacidade de mobilização. Isso seja no governo Lula, no governo Collor, no governo Sarney, no governo FHC, e isso é uma constante do conflito capital-trabalho e que é permanente. Mas tem um outro dado que você coloca, Fro, que se combina com isso e que acho que a gente tem um déficit de compreensão e de formação para isso muito grande, e ressalva, né? Não tenho receita de bolo, não sou professor de luta de classes, não vou dar a solução, mas é para contribuir criticamente. É que a automação, né, e a transformação das relações de trabalho, né, sobretudo com o esfacelamento do antigo exército industrial, ela está sendo vista como se fosse o fim do mundo, como se fosse uma variável insuperável. Na verdade, o movimento sindical ele existe e conquistou melhorias institucionais, reformas sociais, antes de existir o Exército Industrial de Reserva. Eu gosto de invocar um exemplo, que é o da Philips. A Philips, 25 anos atrás, ela inaugurou numa cidadezinha holandesa de 30 e poucos mil habitantes, uma cidade chamada Drachten, uma fábrica integralmente automatizada. Integralmente mesmo, é uma fábrica de lâmpadas, e agora já tem várias espalhadas pelo mundo, ela tem uma planta muito maior na Índia, idêntica, mas essa foi a pioneira, lá em Drachten. É uma fábrica de lâmpadas em que, literalmente, por um lado do galpão industrial, entra a matéria-prima, os componentes, e do outro saem as lâmpadas montadas e empacotadas em grandes lotes, já numeradas e controladas, né, e inseridas no sistema para serem remetidas direto para o varejo. Isso passa uma ilusão, da qual o neoliberalismo se vale muito, de que o trabalho humano perdeu a centralidade, né, de que o trabalho humano perdeu a importância relativa que ele tinha, inclusive para a definição do valor da tal da mercadoria. E não é uma verdade, né? Se essa fábrica para e dá um problema, é um trabalhador humano que vai lá. Essa fábrica foi desenhada, projetada e construída por trabalhadores humanos. E ainda que fosse mantida e construída por robôs, esses robôs, por suas vezes, teriam sido projetados e construídos por trabalhadores humanos. O que diminui é a parcela do trabalho humano no produto final. Mas ele está ali presente, ele que é essencial, e é ele que continua colocando valor naquele trabalho final. No entanto, a fragmentação da concentração do mundo do trabalho, e a gente vive isso no dia a dia, e a terceirização no Brasil, particularmente, ela é um instrumento dessa fragmentação, quebrando a identidade de classe e quebrando uma noção que os sindicatos precisam, essencialmente, mas não se dão conta, e uma noção que é muito bem explorada pelo fascismo, que é o senso de pertencimento, porque a terceirização cria o bancário de primeira, segunda, terceira, quarta categoria, cria o petroleiro de primeira, segunda, terceira, quarta categoria, e por assim vai. Mas é a terceirização que está fragmentando as grandes últimas concentrações de trabalhadores que temos, e essa fragmentação vinda da automação e da terceirização, ela tem um efeito no mundo da ciência política, ela tem um efeito no mundo da organização política. E é um efeito que eu vivo chamando a atenção, né? É um efeito que estabelece um denominador comum entre o neoliberalismo e o fascismo, que é, assim como o neoliberalismo, desde o Hayek, prega
que a economia tem que ser preservada da soberania popular, tem que ser protegida, blindada das veleidades da soberania popular, frase que Alexandre de Moraes e Barroso têm colocado, em outras palavras, nas decisões de cassação de decisões trabalhistas reconhecendo vínculo com as plataformas digitais. Do mesmo modo, o fascismo ele prevê a captura da soberania popular, né, pela vontade política do líder ou daquela pseudo-maioria arregimentada ao redor, o rebanho arregimentado ao redor do líder. Então, essa comunicação ela é essencial entre as duas ideologias. Elas conversam muito bem sobre isso. Não há antípodas nessa relação que gera casamentos de conveniência. Agora, como nós podemos responder a isso? De que forma de contra-organização coletiva nós podemos manter não só a soberania popular, quanto a capacidade de organização política dos trabalhadores, é assunto para muito seminário, é assunto para muito livro, mas é a pergunta que está na frente. Eu, particularmente, sou otimista com relação a isso. Não sou otimista quanto ao enfrentamento institucional do neoliberalismo na nossa sociedade. Sou otimista com relação ao potencial de organização dos trabalhadores. Eu não tenho dúvida de que a classe trabalhadora vai achar suas respostas, seja com as instituições atuais, centrais, sindicatos e as atuais lideranças, seja sem elas. Ana. Bem, essa fragmentação da classe trabalhadora ela é muito evidente, né? E realmente a terceirização ela é o aspecto que contribui decisivamente para isso, muito antes mesmo da própria avanço da tecnologia, das plataformas, né? Quando você promove a terceirização de forma ampla, você tira o sentido de pertencimento, né? Então, quando a gente olha para um momento industrial de 50 anos atrás, você tinha claramente esse pertencimento. E é interessante, Fro, aqui o programa em parceria com o Sindicato dos Petroleiros, né? O que a gente vê hoje no Brasil em termos da classe trabalhadora? As grandes categorias, como petroleiros, metalúrgicos, eles ainda mantêm essa característica do pertencimento. Né? Eles ainda conseguem ter essa característica do pertencimento e promover os movimentos sociais necessários em busca de mudanças. É o que aconteceu, por exemplo, na greve dos metroviários, né? Mas isso hoje não alcança a maioria dos trabalhadores, porque são trabalhadores que estão o quê? Esfacelados aí nesse mercado de trabalho. Uma hora ele é Uber, depois, no outro momento, ele é pedreiro, depois ele é assistente no serviço, no comércio. Então, quando você tem uma classe trabalhadora que hoje realmente está totalmente fragmentada, é muito difícil você promover movimentos sociais mais consistentes, porque essa fragmentação impede, né, que esses trabalhadores se sintam pertencentes a um determinado espaço social. Então, o que será necessário, eu também não tenho a resposta para isso, evidente, é a pergunta de 1 milhão, né? É necessário que o movimento sindical, que o movimento social dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros se reinvente, para que os trabalhadores possam encontrar um espaço de pertencimento. Eu costumo fazer uma brincadeira, por exemplo, com as igrejas evangélicas, né? Por que esse crescimento tão grande das igrejas evangélicas? Como que eles alcançam um público tão grande, né? É isso. As igrejas evangélicas hoje são espaços de pertencimento. Então, as pessoas buscam muitas dessas igrejas porque ali se sentem pertencidas a um espaço social. Né? Então, há uma necessidade de que esses movimentos se reinventem. Né? Eu vejo muito essa questão do pertencimento, por exemplo, no MST. Né? As pessoas que se envolvem com o movimento dos trabalhadores sem terras, eles têm essa questão do pertencimento muito presente. Então, é isso que será necessário
essa reinvenção do movimento sindical para que o movimento sindical volte a ser um espaço de pertencimento da trabalhadora e do trabalhador e para que, a partir deste pertencimento, estas lutas possam avançar na ampliação e na garantia de direitos. Este é o grande desafio, né? Essa é a grande pergunta. Gente, vocês colocam um problema e dão a resposta, né? Como é que a gente cria pertencimento com a ideologia neoliberal, que se quer a identidade do trabalhador é ressaltada. Você vai em número, hospital eu gosto de ver, porque já tive muito internada, então eu ficava dentro dele observando as coisas. Hotel, o lugar onde ficam os trabalhadores, assim, restrito aos colaboradores. Nem a palavra trabalhador, até a palavra trabalhador foi capturada e foi prescrita, enfim, proscrita. A ideia neoliberal e a individualização, né, dificulta muito. Para além da gente não ter mais chão de fábrica na forma como a gente conhecia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no ABC, uma fábrica com 40 mil trabalhadores, e hoje, que a gente olha, não tem nem 10, outras já fecharam, né? E quando se pensa na forma de produzir, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente, essa grande mudança no mundo do trabalho e nas formas de organização do capital e produção tem gerado uma massa imensa de novos empregos, ao como o Normando fala. Não tem como a gente tirar a centralidade do trabalho, né? Não tem como você tocar esse planeta sem trabalhador. Morrem determinados empregos, nascem outros. A dificuldade está em eles reconhecerem os sindicatos ou a forma como os sindicatos estão organizados hoje como aquilo que vai, aquela instituição que vai legitimar a representação. Eu queria chamar atenção, eu concordo com você, Ana, sobre as igrejas evangélicas, mas elas são muito mais que o pertencimento e a construção da identidade. Claro. Né? Elas estão, e aí eu acho que é também algo para a gente refletir. Elas, primeiro que elas são células, né? Elas estão atomizadas. Como eram os sindicatos, como eram as lideranças que a gente conhecia até pelo menos a década de 80, nas associações de bairro, nas comunidades de base, e no próprio chão de fábrica, porque a coisa, o lazer, a identidade cultural dos bairros eram construídos, né, pelo determinado setor produtivo e tal. Mas hoje as igrejas evangélicas elas também funcionam como network. Elas são redes e passam pela solidariedade. Então, assim, o sujeito é pedreiro, ele chama o irmão para ser o ajudante, o outro para ser pintor, e aí você cria, né, numa sociedade onde muitas vezes o Estado não chega. Olhemos o Rio de Janeiro, né? Você não tem o Estado ali, se você não tiver esse vínculo da solidariedade e da proteção, até o fato de você ir para uma igreja pode te proteger de uma bala, né? Ah, é o irmão, né? Aqui esse daí é direito, tá no caminho de Deus, enfim. A gente precisa também olhar sobre esse aspecto. Pessoal, a gente está nos nossos últimos minutos aqui de programa. Eu vou deixar vocês darem recados finais. Nós vamos ao longo deste ano, 2014, eu acho que vem novidades aí. Eu queria, no Normando, na sua despedida, Normando, que você falasse um pouquinho da reforma sindical. E a Ana, se você está acompanhando, se você acha que, por exemplo, a autorregulação proposta nesse modelo da reforma sindical pode melhorar isso que vocês dois apontaram muito contundente, né? Que o papel
das mudanças, das transformações e da defesa dos direitos é o sindicato. Então, agora eu faço Normando e depois a Ana. Tá. Vou começar pela reforma, tá? E depois eu me despeço e faço a última intervenção. Eu sou sobrevivente da tentativa lá de 2005, 2006, do Fórum Nacional do Trabalho, em que tentamos construir a três mãos, né? Eram trabalhadores, empresários e governo, a reforma sindical. E dali saiu não só um conteúdo normativo, um conteúdo material bastante interessante, mas uma proposta normativa, saiu um anteprojeto de PEC e de legislação ordinária de transição. Aquilo foi detonado, e isso é importante resgatar a história para a gente ter a dimensão dos limites, né, que, como a Ana bem ressaltou, nós temos a pior legislatura da história do parlamento, que sucedeu em ordem as segunda e terceira piores legislaturas da história do parlamento. Então, nós temos 12 anos aí de franca decadência na correlação de forças representada no Congresso Nacional. E lá, à época da tentativa do Fórum Nacional do Trabalho, o que implodiu aquela iniciativa foi o escândalo do mensalão. Todos os acordos que tínhamos construído com o patronato, quando o mensalão foi para a Folha de São Paulo, né, tiveram um apoio retirado na mesma hora. Não preciso mais negociar com esses caras. Eu vejo o cenário atual muito tenebroso, e é por isso que as centrais elas estão agindo de forma muito cautelosa também, né, por iniciativas como foi a da autorregulamentação da contribuição negocial, né, que foi interessante, é interessante o texto que saiu. O Eimar, nosso colega de Brasília, trabalhou muito nisso e foi vitoriosa. Eu acho que está sendo o norte balizador para um monte de iniciativas negociais, mas eu sou muito pessimista com relação ao potencial. E pessimista por quê? Porque eu tenho certeza de que a grande transformação na estrutura de relações de trabalho necessária para o Brasil é o fim da unicidade sindical. Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. O fim da unicidade poderia ser uma resposta à reorganização do capital, à terceirização desenfreada e ilimitada, chancelada pelo Supremo, como a Ana lembrou, e ela tem o potencial de você organizar para além de categorias. Uma das lideranças, não nova, mas muito interessante do movimento sindical, é o companheiro Messias, do Metalúrgico de São Bernardo, e o Messias tem uma clareza muito grande disso, de uma categoria muito afetada pela automação, pela revolução tecnológica, pela pulverização dos postos de trabalho e pela terceirização. E o que o Messias fala do futuro da entidade? É que esse sindicato não existe enquanto sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo daqui a 20 anos. Mas ele pode existir enquanto sindicato dos trabalhadores de São Bernardo, representando do metalúrgico ao vendedor de pipoca. E é isso que a gente precisa. A camisa de força do inciso 2 do artigo 8º é absurda, né, para o movimento sindical. Ela, e combinada com a reforma, com a contra-reforma do golpe, significou atribuir aos sindicatos muito mais responsabilidades do que eles tinham, mas continuar com eles sob correntes, né? Então, esse desafio de derrubar, através de uma PEC, o inciso 2, ele não está no horizonte da correlação de forças que nós temos, e a saída para você chegar lá, eu creio, vou falar só da saída material, não das preliminares necessárias, mas ela reflete um pouco o nosso debate aqui, das diferenças, mas que traduzem a real importância, onde é que está o centro da questão da involução jurisprudencial do Supremo, né, da contra-reforma trabalhista, onde é que está o centro dessas coisas? O nosso debate aqui ele foi derivando do sintoma, né, nas decisões do Supremo,
para a origem, a ideologia, a hegemonia da ideologia neoliberal na nossa sociedade. E é ela que faz com que o petroleiro no EIP, o petroleiro das plataformas e poços de petróleo, não se veja como petroleiro, se veja como empreendedor, do mesmo jeito que o cara que pedala na bicicleta. E eu estou falando do petroleiro majoritário, que é o empregado terceirizado do setor privado. Não é o empregado da Petrobras organizado sindicalmente, que é minoria da categoria petroleira. Como é que a gente enfrenta isso? É travando o debate, é ganhando a cabeça desse petroleiro, é ganhando a cabeça do entregador do iFood que pedala 12 horas por dia e contando com as lideranças que já têm essa cabeça, como o camarada Paulo Galo. Então, eu acho que o busilis, como se dizia na minha época, está aí e é onde a gente tem que atuar, na disputa ideológica. Agora, a disputa ideológica requer, demanda ser preciso estar atento e forte a todo momento, né? Qualquer minutinho, qualquer fala, qualquer linha que a gente escreve, qualquer intervenção na realidade, tem que considerar essa disputa e tem que lembrar da abissal desigualdade social em que a gente vive. E, Fro, olha, Ana, foi um prazer, tá? É muito bom debater com juízes, também com juízes, eu não vou dizer do bem, porque está muito desgastada a expressão, mas com juízes que a gente identifica como companheiros. E, Fro, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui com você, conte comigo sempre, beijão para todo mundo. Beijo, Normando. A Ana é daqueles juízes lá que o Gilmar Mendes falou que é um antro, um antro do PT e da CUT. Fala isso não, que eu sofro um processo administrativo disciplinar. Hein? Não, de jeito nenhum. A Ana faz o papel que a Justiça do Trabalho deveria fazer, né? Que é mediar essas relações de profunda desigualdade entre capital e trabalho. A Justiça do Trabalho ela não tem sentido se ela não fizer esse papel. Ela não tem sentido. Porque, como diz o Normando, e ele usou um termo técnico que eu não vou conseguir repetir, você tenta igualar na relação com o trabalhador está organizado, e organizado no sindicato forte, né? Que pode ir para a briga. Hoje, gente, pós-reforma trabalhista, sequer, muitas vezes, é necessária a presença de um sindicato na rescisão. Que é uma loucura, que é onde mais a gente vê, né, Ana? Tinha muito processo que era isso. Quantos de nós aqui, eu comecei a trabalhar com 14 anos, minha gente, os caras não recolhiam INSS, FGTS, quando você ia ver, não tinha nada, entendeu? Porque tem um bando de patrão vagabundo, né? A gente está vendo a Braskem, olha a Braskem, que está lá afundando a Lagoas, é uma das maiores sonegadoras de impostos. É gigante a sonegação e o refis. Para a Braskem teve refis no período do Bolsonaro. Né? Sair de, sei lá, de uma dívida de 200 milhões, 400 para 20, que não é nada para a Braskem. Então, se não tem justiça do trabalho, imagine como é que um trabalhador luta, né? Então, esse programa ele é um pouco para a gente jogar luz, né? Para um lugar que, como bem o Normando pontuou, Normando, eu não tinha feito essa associação. Eu tinha percebido que a coisa era de 2005 para cá. Eu associei ao governo, eu falei, bom, entre um governo progressista, a gente vê todo o resto ficar cada vez mais conservador. Mas você me lembrou dos primeiros grandes ataques, da grande criminalização que o PT começa a sofrer, que é o escândalo da P470, que virou nomeado, né, na imprensa como mensalão. Aliás, a imprensa adora fazer isso quando tem alguma coisa a ver com o PT, né? É mensalão, petrolão. Quando era com a extrema-direita, é rachadinha. Vocês já perceberam isso? É tudo inha, né? Tudo delicado. Tudo delicado. E aí, quando é de um governo trabalhista, é tudo ão. Ana Paula, contigo, minha amada.
Bem, Flor, primeiro, é realmente sempre um prazer participar do seu programa, porque ele é um bate-papo, né? A gente fica muito à vontade aqui e estou à sua disposição sempre que quiser me chamar para esse bate-papo. Eu adoro participar, tá? Prazer, Normando, participar com você. E eu só queria fazer uma questão, você falou da Justiça do Trabalho aqui, e eu acho que é importante a gente deixar claro uma coisa em relação à Justiça do Trabalho, né? E aí eu falo da minha experiência pessoal mesmo. 90% dos processos que estão na Justiça do Trabalho não são grandes questões de profunda natureza jurídica. Não. A maioria dos processos que estão na Justiça do Trabalho são processos de trabalhadores que não receberam seus salários, que não receberam as horas extras, que não tiveram os depósitos do fundo de garantia realizados, que não receberam as verbas rescisórias. O dia a dia do juiz do trabalho não é um dia a dia glamuroso de discussão de grandes temas. Né? O dia a dia do juiz do trabalho é reconhecer aos trabalhadores e às trabalhadoras os mais básicos direitos que são sonegados neste país. Então, é disso que a Justiça do Trabalho, na maior parte das vezes, está cuidando. Né? É de determinar o pagamento de salário, é de determinar o pagamento de hora extra. Né? Isso é o meu dia a dia, é disso que eu trabalho no meu dia a dia. Vai ter uma grande questão, tem uma greve, vai para a mídia, tem uma ação civil pública, tem uma questão ambiental, tem uma questão envolvendo assédio, acidentes de trabalho, acidentes que envolvem mais trabalhadores. Sim, mas o dia a dia da Justiça do Trabalho é cuidar do reconhecimento dos mais básicos direitos que são sistematicamente negados ainda no nosso país por uma grande parcela de trabalhadoras e de trabalhadores. E só isso, para mim, é suficiente para demonstrar a relevância e a importância de termos uma justiça que cuida desta relação entre capital e trabalho, uma relação absolutamente desigual naquilo que se refere às forças que estão ali em conflito. E quando se retira o sindicato, né, por exemplo, das rescisões contratuais, né, no momento que é o momento mais frágil para o trabalhador, é o momento que ele perde o emprego, e aí você tira o sindicato não precisa mais participar deste momento, né? Esse trabalhador que já está fragilizado pela perda do emprego, ele fica ainda mais fragilizado e direitos são ainda mais e mais sonegados. Então, eu queria registrar isso, partindo aí da sua fala, e agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um prazer imenso, como sempre. Muito bem. Eu tenho experiências mil, Ana. Quando estava no sindicato, né? Quando tinha, tipo, professora, a gente nunca paga nossas horas extras, nunca paga jornada de hora de estudo, enfim, porque você tem uma jornada que não é só dentro da sala de aula. Aliás, o trabalho de professor ele é muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. E aí, quando você tem um sindicato forte, que olha e fala assim, tá aqui, não, olha, não está computado as reuniões de professores semanais, não sei o que, não computou isso. A sua rescisão dobra. E aí o sindicato calcula, eles sabem que vão perder. Então, geralmente, às vezes, resolvem antes Sim. de você entrar na justiça. Quando tem sindicato, isso é muito forte. Pessoal querido, eu amei conversar com vocês. A gente precisa fazer mais esse papo, porque a galera tem pouco conhecimento. Trabalhador nem muitas vezes não sabe que é trabalhador, não sabe que tem direito, não sabe para que serve justiça, criminaliza sindicato sem nem conhecer. Então, a gente precisa falar mais e mais e mais, e essa maneira do Fórum Sindical contribuir um pouco para a formação política, né, dos direitos dos trabalhadores. Beijo imenso para quem nos viu. Até semana que vem. Beijo imenso, Ana. Beijo imenso, Normando. E muito obrigado, Gui, aí nos bastidores.